Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista. Um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e, por consequência, da sociedade brasileira. Hoje, direto aqui da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras em Brasília, eu converso com Márcio Lopes de Freitas, o presidente do sistema. Márcio, muito obrigado pela disponibilidade por atender o Canal Rural. Giovanni, é um prazer te receber pessoalmente aqui, estar conversando com vocês e receber o Canal Rural, esse companheiraço de jornada com o cooperativismo, com o agro brasileiro. Então você é muito bem-vindo e eu estou sempre aqui de portas abertas para recebê-los. Obrigado. Hoje nós vamos falar de cooperativismo, obviamente, mas de agronegócio, de sucessão, de governança, de mercado, a importância econômica do sistema dentro da economia do Brasil, sustentabilidade, sucessão e inclusão. E eu começo, presidente, com uma pergunta bem da essência do cooperativismo. Como definir, nesse mundo de hoje, no mundo moderno, o modelo cooperativista? Em um mundo, quando eu falo moderno, de uma economia cada vez mais aberta e concorrencial. A doutrina continua a mesma, ou econômico pelo social? Sem dúvida nenhuma, Giovanni. A doutrina não mudou. O que ela tem é hoje uma prova de que ela é muito atual. Essa doutrina que começou há 170 anos, lá em Rochdale, ela nunca foi tão atual. Os princípios, os valores do cooperativismo, os princípios da solidariedade, os princípios da participação da comunidade, da preocupação com a comunidade, da educação, da formação, enfim. Os 7 princípios do cooperativismo nunca foram tão ajustados com a realidade do tecido da humanidade. Principalmente essas novas gerações. A geração do ser mais do que do ter mais, ela se identifica muito mais com esses princípios e com esses valores. E o mundo globalizado, o mundo competitivo, nos traz uma realidade justamente da competência, da necessidade de competência, que às vezes ficava um pouco para trás. Acomodava numa questão de quase que um acordo entre amigos. E o cooperativismo não é isso. O cooperativismo é um modelo de negócio. Ele tem que ser competitivo. Então, o mundo globalizado, o mundo competitivo, o mundo da concorrência, nos traz uma necessidade de estar inovando, trazendo um processo de competitividade cada vez maior, mas, ao mesmo tempo, respeitando princípios e valores que está muito carente no tecido da sociedade humana. Nesse sentido, presidente, a sociedade continua sendo de pessoas, como de pequenas empresas que fazem um grande negócio. Nesse sentido, qual o desafio nesse mundo globalizado da inclusão de pessoas, de gente? Esse é o grande desafio de todos os governos, de todas as instituições, é como incluir gente. O nosso negócio é gente. E o cooperativismo tem se especializado e tem que se especializar cada vez mais em gente, na pessoa física, ou até admitindo pessoas jurídicas, mas com foco em resolver problemas das pessoas. A cooperativa existe para prestar serviço para a pessoa que a constituiu. Então, trazer esse processo e fazer com que esse processo seja cada vez mais inclusivo é um desafio permanente. E que a gente tem que utilizar, Giovanni, muito bem as modernidades, os veículos de comunicação, as redes sociais, os bons canais de comunicação que nós temos hoje, que estão modernizando, estão inovando. Então, nós temos que falar a linguagem das novas gerações, para que isso seja realmente um processo de inclusão. E inclusão não é um negócio que a gente faz com discurso, nem com estatuto. Você faz inclusão com entrega, com resultado. A cooperativa tem que ter a consciência clara de que ela é uma empresa, está situada no mercado, e que ela tem que entregar resultados aos seus cooperados. Inclusão, inclusivo, tem um personagem determinante nesse processo que dita o futuro de qualquer negócio. No cooperativismo eu penso que não é diferente, que é o jovem.
Como a UCB tem trabalhado esse tema do jovem, da inclusão, não apenas no fomento na base, o cooperativismo é uma ação de base, mas também no negócio? Olha, nós temos feito um trabalho muito interessante desde o 14º Congresso do Cooperativismo. Há 5 anos atrás, nós fizemos agora o 15º. Nós trouxemos o tema da juventude e criamos o Comitê de Jovens. E esse comitê é replicado hoje em todas as organizações estaduais e em boa parte das cooperativas. Mas eu reconheço, Giovanni, que ainda é fraco e é pequeno diante do tamanho que é o negócio. O cooperativismo brasileiro hoje tem 21 milhões de cooperados, em todos os ramos. Eu acho que nós poderíamos estar fazendo mais essa atratividade do jovem para participar. E é muito bonito, é muito fácil de falar, de fazer um evento para o jovem, mas deixar ele participar da decisão, deixar ele votar na posição, escolher o caminho da cooperativa, é o desafio. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco mais isso. Eu tenho conversado muito isso com líderes importantes, como o Roberto Rodrigues, o Zé Roberto Ricken, lá do Paraná, de como a gente fazer isso com o Tejon, lá de São Paulo. Gente, nós precisamos achar canais de envolvimento, não é do jovem, é de que os antigos dirigentes, bons dirigentes, deem abertura para que esses jovens possam ousar um pouco mais dentro da cooperativa. Presidente, eu quero ilustrar a relevância do sistema cooperativo dentro do Estado, o Estado com caixa alta. Tá? Em muitos estados da federação, o faturamento das cooperativas, do sistema no Estado, supera, inclusive, o orçamento do governo do Estado, usado em despesas correntes, saúde, educação, segurança. É o cooperativismo cumprindo uma função de Estado ou é complementar? Giovanni, sem dúvida absolutamente nenhuma, não é competição, é complementação. O cooperativismo é o parceiro adequado do governo sério. O Estado, como governo sério, quer a mesma coisa que a cooperativa quer, é o bem-estar das pessoas. Então, acho que o papel do cooperativismo moderno não é competir com o Estado, não é tentar entrar nesse jogo de ser mais estatal, menos estatal. É ser colaborador para resolver os problemas das pessoas. Nós sabemos que o Estado, de uma maneira geral, seja ele federal, estadual ou municipal, tem limites. O cooperativismo não tem tantos limites. Então, ele pode fazer coisas pela população diretamente que muitas vezes o Estado não pode fazer. Mas isso é complementar. Eu digo isso com um exemplo até muito interessante. Nós queremos o Estado. O Estado é importante para dar ordem, para dar referência. Mas nós não podemos depender também do Estado para criar a estratégia das cooperativas. E vou te dar um exemplo muito claro, que é a questão do crédito rural. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui na UCB, o crédito rural significava 80% da necessidade, atendia 80% da necessidade das cooperativas. O crédito rural oficial. Hoje, o crédito rural oficial carimbado, o Plano Safra, atende 25%, talvez 27% da necessidade de capital financeiro das cooperativas e dos nossos cooperados. Ou seja, perdeu essa importância, isso foi saudável. Não é que eu não quero plano agrícola e plano safra, não quero, e vou brigar por ele, para ele ser uma referência. Mas nós não podemos criar uma dependência. Por isso que essa complementariedade entre um Estado e a cooperativa como organização da sociedade é fundamental. Perfeito. Presidente, vamos entrar um pouquinho no tema da sustentabilidade de uma maneira bem objetiva para a gente encerrar esse primeiro bloco.
produzir, transformar, vender produtos ou serviços, que é o caso das cooperativas, requer hoje não mais como opção, mas como condição boas práticas e sustentabilidade. Como que o sistema tem trabalhado e se posicionado nesse contexto? Giovanni, primeiro como uma posição estratégica para o cooperativismo contemporâneo. Isso é estratégico, está no nosso planejamento e nós estamos investindo, botando recursos nisso, em programas de ESG, ESG com maiúsculas mesmo, porque é muito bonito falar que ESG está no meu caráter, está na minha base. Essa prática... Na realidade, ESG é uma coisa muito mais complexa, que depende de comprovação, depende de mensuração, depende de um comportamento realmente muito comprometido. Então, nas cooperativas, nós temos o ESG Cop, estamos hoje num processo de formação de líderes, de dirigentes, com cursos muito amplos nesse processo. Então, eu acredito muito nisso, e o ESG não é só isso, nós temos no Capacita Cop diversos programas que levam a um compromisso cada vez maior com a responsabilidade futura, com questão ambiental, com questão da sucessão dentro das cooperativas e com as questões da governança, de modelos de integridade, que demonstrem integridade nos modelos de governança do cooperativismo, e isso dá muito mais sustentabilidade. Presidente, eu preciso chamar um breve intervalo, é só um minuto. E você que nos acompanha, não saia daí. Em um instante nós voltamos. Olá, voltamos com o Canal Rural Entrevista. Lembrando você que nos acompanha, direto da OCB em Brasília com o presidente Márcio. Nós encerramos o bloco anterior entrando num tema sobre sustentabilidade e boas práticas e eu quero abrir esse bloco tratando disso também. A OCB tem representado, presidente, o sistema nas últimas COPs, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, conferência da ONU, né? Como que as cooperativas têm se posicionado nesse ambiente? Qual que é a expectativa com relação à COP29, mas principalmente olhando para a COP30, que acontece aqui no Brasil, no Pará, dentro da casa do cooperativismo, né, que é o Brasil, e o Pará também, algumas referências bastante importantes aí dentro do sistema. Temos um cartão de visita para apresentar na 29, principalmente na 30? Sem dúvida nenhuma, Giovanni, nós temos um cartão e nós estamos treinando aqui no sistema OCB esse cartão nas últimas 3 COPs. E ainda vamos dar mais um treino na desse ano para estar jogando bonitinho na nossa COP aqui de Belém, aqui do Brasil. Eu acho que a gente tem sido acuado pelo mundo, vamos chamar assim, pelos governos, por alguns interesses privados, pelas narrativas mundo afora. O agro tem sido um pouco que encantoado nessa questão ambiental, de mudança climática, e acaba reagindo a isso e não agindo. O que a gente está propondo é que o cooperativismo seja um ativista desse processo, que ele mostre como organização de gente no meio rural ou no meio urbano, que ele é um ator importante na transformação e na mitigação dos efeitos climáticos, da mudança dos efeitos climáticos, na questão de trabalhar pela sustentabilidade, trabalhar pelo bem-estar das pessoas. Então, nós estamos deixando de ter uma posição defensiva para ter uma posição mais ativa, de mostrar um pouco mais a nossa cara, de mostrar o que a gente tem feito. E nós queremos mostrar e demonstrar isto com mais ênfase na COP30 aqui no Brasil. A OCB vai estar também na COP29, né? E é uma discussão específica do sistema. Sim, nós estamos trabalhando muito especificamente com mais foco no cooperativismo financeiro, que vai tratar das finanças verdes, de como financiar estes processos, e as nossas cooperativas de crédito, nossos sistemas cooperativos de crédito, estão aptos a jogar esse jogo, já estão praticando. Hoje nós já temos green bonds emitidos por cooperativas, principalmente por bancos cooperativos lá fora,
Então, o processo já está rodando. Eu não estou mais falando de discurso, não estou falando mais de planos, mas de realidades concretas que a gente tem para demonstrar. E acho que nós temos isso e muito mais para mostrar na COP30. A gente falou na primeira pergunta, no primeiro bloco, do econômico pelo social, da doutrina cooperativista. Mas nem só de sustentabilidade do social vive o homem. Nós precisamos conciliar o econômico. Onde que o sistema chegou hoje no Brasil e qual que é a meta aí? O que vocês estão olhando em termos de faturamento, de rentabilidade, de movimentação financeira do sistema que acaba movimentando a economia? Quando a gente falou, né, que alguns estados, o faturamento do sistema é maior do que o próprio orçamento do estado. Olha, Giovanni, o sistema tem que crescer, ele tem que estar parrudo. Não dá para a gente falar em resultados, em estabilidade, em ter condição de fazer um social bem feito e efetivo se você não tiver segurança econômica do seu negócio. Então, o cooperativismo brasileiro como um todo está muito mais parrudo. Nós estamos falando hoje de uma movimentação econômica global da ordem de 700 bilhões de reais. Esse é o movimento econômico das cooperativas brasileiras nesse ano de 2024, deve até superar isso. Nós estamos planejados para bater 1 trilhão até 2027. Que é amanhã, né? Então, esse é o planejamento. Nós queremos sair dos 21 milhões de cooperados e a 30 milhões de cooperados. Então, esse é o processo que está planejado. É óbvio que você não controla todas as variáveis, mas eu acho que vai dar para alcançar. O cooperativismo hoje está maduro, está sólido, está investindo em neurônio, em inteligência, em estratégia, e acho que nós vamos alcançar esse objetivo e vamos ter muito mais condição, com esse cooperativismo parrudo, de fazer um social muito mais permanente, mais efetivo. Minha próxima pergunta é bem nessa linha, presidente. Esse chegar lá em termos de faturamento, já falamos de jovens, já falamos de sucessão, de sustentabilidade, de governança. Esse planejamento passa por tecnologia, inovação e intercooperação, que é um movimento que cresce aí no Brasil todo? Sem dúvida. Não existe uma receita de bolo. Não existe uma receitinha pronta que você vai caber em toda a cooperativa, em cada setor, em cada região. Cada um vai ter que achar o seu modo. Cada um vai ter que achar o seu modelo de negócio, o seu modelo de crescimento. Mas hoje eu diria que o cooperativismo está muito preparado para essa evolução. Ele está muito mais ligado com o investimento que nós temos feito através do SESCOP, em formação, em capacitação, em formar cabeças dentro do cooperativismo. Hoje nós temos uma condição de topar um desafio desse muito mais completo e romper esse desafio. E mantendo os princípios, mantendo os valores, mantendo o cooperativismo na sua essência, que não pode mudar. A gente falou de COP, eu quero voltar rapidamente, não necessariamente na COP, mas no ano da COP30 no Brasil, que também vai ser o ano internacional do cooperativismo, declarado pela ONU. E mais do que isso, em pouco tempo, a ONU definiu em 2 momentos, em 2 anos agora, novamente, a que se deve essa referência reiterada da ONU ao cooperativismo? Olha, Giovanni, isso é uma coisa muito interessante. Eu tive o prazer, a honra de estar na Assembleia da ONU que decidiu em 2012, o ano internacional. E eu me emocionou muito ver uma Assembleia da ONU tomar uma decisão de considerar o cooperativismo, e veio muito logo depois do 2008, da crise global nascida na quebra do Lehman Brothers e tal. E foi muito pela resiliência do cooperativismo diante de uma crise global. A capacidade que o cooperativismo teve de dar respostas positivas às questões nefastas da globalização. E isso foi muito interessante de se observar. O que pôde observar depois disso é que na permanência das cooperativas, e as cooperativas que já eram reconhecidas por serem resilientes no momento de crise, continuaram sendo
estruturas de apoio para o desenvolvimento e a recuperação dos países e das economias. Países como a Alemanha, que tem uma forte presença cooperativa, a França, tiveram a capacidade de retomar suas economias muito maiores pela presença do cooperativismo. O Japão, alguns outros países da Ásia, mesmo países como a China, que têm uma presença cooperativa, viram nas cooperativas uma força fantástica de auxiliar nesse processo de sustentabilidade da economia. Então, eu acho que é muito óbvio, e tanto é que foi proposto, que não é comum, eu não conheço outro caso de repetir em tão pouco tempo, e foi aceito praticamente por unanimidade na Assembleia das Nações Unidas. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. É o organismo vivo do cooperativismo, né, na sociedade. Exatamente. Presidente, para a gente encerrar de uma maneira bem rápida e objetiva, por que o cidadão brasileiro, as pessoas, devem se associar a uma cooperativa? Porque você vai ser mais feliz dentro da cooperativa. A cooperativa ela leva para você muito mais do que benefício econômico. O benefício econômico é importante. Nós vivemos na economia, mas ela traz um benefício social de você estar agindo em grupo e traz o que eu chamo, que é o grande mérito, é a prosperidade. Porque desenvolvimento econômico, você consegue fazer sozinho. Consegue desenvolver economicamente sozinho, mas prosperidade você só faz no conjunto. Quando o seu vizinho está indo bem, quando o seu funcionário está feliz, quando as pessoas que estão na sua volta, a sua comunidade, está bem. E o cooperativismo tem essa capacidade. Então, eu acho que as pessoas estão observando isso e as novas gerações podem observar que o cooperativismo acaba dando uma resposta muito mais adequada nessa humanidade, onde as questões estão sendo muito questionadas. Presidente, muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um Canal Rural Entrevista. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, uma conversa espetacular que a gente teve hoje. Conte sempre com o Canal Rural. Muito obrigado, Giovanni. Pode contar sempre com o movimento cooperativista que a gente representa aqui. E são muito bem-vindos e parabéns ao Canal Rural e ao seu programa, Giovanni. Obrigado. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural Entrevista.